Queridos, hoje a gente vai ter aqui um momento muito especial, talvez o momento mais especial do ano, que é quando a gente de fato recebe novos membros da nossa família e quando a gente batiza, quando a gente recebe por batismo e profissão de fé pessoas que estão se unindo a nós nessa jornada, nessa caminhada comunitária. E eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão que está lá no livro de Neemias, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Gostaria que você fosse para lá comigo. Livro de Neemias, capítulo 5, verso 1. Neemias está logo aí depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. No meio, mais ou menos no meio do Antigo Testamento. Um pouquinho para trás do livro de Salmos. Capítulo 5. Versículo 1. Amém, congregação? Amém. Ah, que bonito. Vamos junto. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos, serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. A gente vai ler depois um segundo trecho desse capítulo. Quando a minha família, ela é um pouco desligada, né? Assim, eu não sei se quem convive comigo já deu para reparar, né? Minha esposa sabe que se eu não coloco alguma coisa marcada na agenda, eu fatalmente esqueço aquilo. Mas a nossa família tem uma história muito engraçada que o Júnior, meu pai, saiu, né? A Neide falou assim: tem que buscar as crianças no final do dia, né? Eles estudavam à tarde, tem que buscar eles, tal, não sei o quê. Quando chegou o horário, ela falou assim: você tem que ir lá buscar eles agora. A gente mora na roça, são 7 quilômetros de estrada de terra até a cidade. E o Júnior pegou, entrou no carro e foi para buscar as crianças. Aí passou a hora, 1 hora, 2 horas e tal. Chegou 10 horas da noite, o Júnior volta para casa. E chegou porta dentro e a Neidinha esperando as crianças. Porque certamente ele passou lá, pegou elas na escola e foi fazer alguma coisa com elas, mas as crianças nunca entravam. Ela falou assim: Júnior, cadê as crianças? Ele falou: ué, cadê? Ela falou: você não ia buscar as crianças? Ele: é mesmo, rapaz? Porque ele passou no caminho, conversou com um sobre uma novilha, aí da novilha ele lembrou de uma vaca, do outro, e foi e tal, e esqueceu das crianças. As crianças foram parar na escola da diretora, que por sinal é tia do meu pai, ficaram lá até 10 horas da noite, já tinha até tomado banho, já tinha jantado, já estava até dormindo na sala da tia Rosarinha. Outra história muito engraçada é quando eu fui esses dias atrás para o shopping para comprar um encordoamento. Estava precisando comprar um jogo de cordas novo para o violão, fui para o shopping. Voltei do shopping com 4 livros, uma calça, 2 camisas e sem encordoamento. Outra história mais engraçada ainda é de um tio meu que recentemente decidiu romper um namoro por carta. Eu falei: mas tio, o que é isso? Rompeu? Não, é porque quando eu sentava com ela para romper, a gente começava a conversar da vida, toda vez eu esquecia. Foi umas 10 vezes. Aí por carta eu não esqueci, eu comecei e cadê a carta? Queridos, essas histórias são engraçadas, mas elas ilustram uma realidade da nossa geração. A gente é rodeado por um número de informações tão grande que muitas vezes a gente se esquece do que é essencial e primário, porque existem um número surreal de coisas secundárias ao nosso redor.
Quantas vezes você já não falou assim, rapaz, eu preciso entrar no meio do trabalho, você estava lá trabalhando, fala, rapaz, eu preciso falar com fulano de tal sobre esse projeto aqui. Aí você olha, liga, seu número dele está desatualizado. Aí você fala assim, mas eu tenho o contato dele no Facebook. Aí você entra no Facebook para falar com o cara. Aí você vê uma publicação de alguém, de um amigo. Rapaz, passou 2 horas e você esqueceu com quem você tinha que falar. A vida é uma ciranda de escolhas entre coisas secundárias e coisas primárias, mas muitas vezes as coisas secundárias tomam o lugar do que é essencial. Lembre-se, a gente sempre fala isso daqui do púlpito, conversando com a comunidade. Escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. O difícil é decidir entre 2 coisas igualmente boas. Porque existem lugares da vida em que você não consegue ter tudo ao mesmo tempo e ser tudo para todos. Você terá de escolher entre uma coisa que é boa, preciosa e prezada para você e outra coisa que é igualmente boa, prezada e preciosa. O que será? No livro de Neemias, que é um cara que eu admiro muito, ele está dentro de um contexto histórico-político bastante difícil da gente entender sem a ajuda de alguns comentários ou alguma Bíblia que nos dê algum contexto. Vamos voltar à história, vamos rebobinar essa fita aí, como diriam os antigos, vamos rebobinar a fita. O povo de Deus foi liberto do Egito por Moisés e Deus levou esse povo em conquista dessa terra chamada Terra Prometida, a terra de Canaã. Deus milagrosamente expulsou os inimigos e eles ocuparam as cidades uma a uma. Só que nós nos lembramos que esse povo não foi fiel quando esteve na terra. O reverendo Henrique Calado esteve conversando conosco aqui sobre isso há algumas semanas atrás. O povo quando esteve na terra não foi fiel. Por isso, Deus permitiu que um inimigo babilônico, o rei Nabucodonosor, marchasse contra os judeus, exterminasse boa parte do seu exército, tomasse a capital Jerusalém e levasse todos os que sobreviveram como escravos lá para a Babilônia. Só que Nabucodonosor foi vencido pelo rei sírio do Império Medo-Persa. Logo depois da morte dele, seus filhos não conseguiram manter a mesma, digamos assim, a mesma força geopolítica e o reino babilônico foi vencido pelo reino Medo-Persa. Só que logo em seguida, a Ciro se tornar o imperador de toda aquela região, Ciro tinha uma outra cabeça, diferente de Nabucodonosor. Ele acreditava que os povos deveriam ter liberdade de culto. É por isso que ele libertou voluntariamente os judeus para voltarem para casa e reconstruírem Jerusalém. Só que quando nós estamos aqui no tempo de Neemias, já havia se passado 90 anos desde que os primeiros judeus haviam voltado para Jerusalém. E no capítulo 1 de Neemias, Neemias que está em Suzã, servindo o rei Artaxerxes, um irmão dele vem de Jerusalém. Ele pergunta assim, como está lá o nosso povo lá em Jerusalém? Aí ele fala, rapaz, está todo mundo numa miséria, uma pobreza, crianças morrendo de fome, a coisa está feia lá. Então ele ficou muito triste. E ele então apresenta um plano para o rei para ir até Jerusalém e reconstruir o muro. Aí você fala assim, mas o que tem a ver o muro com a pobreza? Tem tudo a ver. Porque como o reverendo Silas já disse aqui, numa cidade antiga, o muro era um elemento essencial. Vamos supor que você era um mercador, um cara que tinha dinheiro para investir num comércio no mundo antigo. Em qual das 2 cidades você investiria? Em Jerusalém, que era uma cidade que não tinha muro, e que o seu investimento ali podia ser roubado por um clã do deserto, podia ser roubado por mercenários, seus funcionários e até filhos podiam ser mortos de uma hora para outra, ou você ia colocar os seus investimentos numa cidade segura, que tinha uma fortaleza, que não era facilmente invadida por ladrões e invasores? É lógico que você ia investir numa cidade que trouxesse mais segurança para o seu capital. É por isso que Jerusalém estava tão empobrecida. Ninguém colocava dinheiro lá em Jerusalém. Ninguém ia para lá morar. Por quê? Porque não era uma cidade segura. Então Neemias vai para Jerusalém para reconstruir o muro. E ele começa então a reconstruir o muro. Essa história começa no capítulo 1, vai avançando no capítulo 2 e tal. Aí no capítulo 5,
existe uma inversão abrupta na narrativa e o narrador começa a nos contar uma coisa que estava acontecendo. Porque é o seguinte, no capítulo 4, haviam os inimigos dos judeus que queriam parar a obra. Era importante para eles não deixar a muralha ficar pronta. Mas Neemias mobilizou todas as pessoas que estavam construindo no muro e gerou um sentimento de unidade neles, de, estamos aqui, estamos juntos, ombro a ombro, vamos lá, vamos conseguir. E as pessoas começaram a trabalhar no muro, só que no meio da construção do muro estourou uma crise interna. A outra crise era externa, essa crise era interna. Que crise interna? Foram levar para Neemias um fato que ele não sabia. Que fato? Que muitos judeus estavam passando fome. Por quê? Porque eles já haviam contraído dívidas por agiotagem com outros judeus. Esses judeus que emprestaram dinheiro começaram a cobrar juros. Esses judeus que iam ficando empobrecidos para pagar os juros perderam as suas terras e chegaram inclusive a ter que escravizar os próprios filhos para pagar a dívida. Eles haviam perdido sua casa, haviam perdido sua plantação, haviam perdido seus filhos e agora estavam passando fome. Eles não estavam conseguindo trabalhar efetivamente na obra porque eles não tinham o que comer. Olha o nível de miséria, de pobreza. Mas ao mesmo tempo isso levanta uma pauta diante dos olhos de Neemias que é da opressão dos mais fracos, da opressão dos pobres, da desigualdade social, da maneira como os ricos estavam explorando dentro da mesma sociedade os pobres. E então Neemias fica diante de uma sinuca de bico. Ele continua construindo um muro, lembre-se que o relógio está correndo contra ele, cada dia é um dia, ou ele para a obra para resolver esse conflito. Porque não dava mais para continuar fazendo as duas coisas. Ou ele resolvia o conflito que havia dentro do povo, ou ele construía um muro. As duas coisas eram igualmente importantes. Lembre-se que nesse momento, Sanbalat e Tobias estão tentando juntar um exército para matar Neemias e todos que estão trabalhando na obra. Então assim, sabe aqueles filmes assim que o cara tem 1 minuto para desarmar a bomba? É tipo isso. Sabe aquele reloginho contando, aquele tic-tac, e o cara fica com o canivete assim no fio, e tal. É exatamente isso que Neemias está passando aqui. Ele tem que decidir, ele não tem tempo e ele só pode fazer uma coisa. O que será? Peter Drucker, que é um renomado pensador da administração, predisse há algumas décadas atrás, abre aspas, pela primeira vez um número substancial e crescente de pessoas tem opção, várias opções, e a sociedade está totalmente despreparada para viver com isso. O que ele quis dizer? Quis dizer que quanto mais a sociedade fosse se modernizando, mais as pessoas teriam opções. Opções de lugar para morar, opções profissionais, opções de relacionamento. Antigamente, no tempo do Onça, você namorava a moça do bairro. Não era assim? Hoje você pode namorar qualquer pessoa ao redor do mundo. Porque as tecnologias permitem que pessoas que estão a centenas de milhares de quilômetros se conheçam e se conectem. Pessoas que talvez nunca se viram. Antigamente, geralmente, os filhos herdavam o emprego dos pais. Meu filho vai ser advogado. Como na minha família teve essa tradição, né? Meu bisavô era advogado, meu avô foi advogado, tem 2 tios advogados. Queriam que eu fosse advogado. Mas hoje você tem um leque enorme de faculdades para fazer, muitas opções, lugares para trabalhar, coisas para fazer. E aí então nós ficamos sobrecarregados por 3 coisas. Uma sobrecarga de opções, uma sobrecarga de informações e uma sobrecarga de atividades. Sobrecarga de opções. Nós somos tentados a tratar diversas realidades como igualmente importantes. Eu não sei se você já ouviu assim, você precisa, para ser feliz e para ser uma pessoa bacana, falar inglês, melhorar sua saúde, diminuir o peso, trabalhar mais, melhorar o currículo, cuidar da aparência, escovar os dentes, viajar para fora do país, ter um hobby, aproveitar a vida, trocar de carro, trocar de casa, trocar de celular, ser mais feliz, ser mais leve, ganhar mais. Tipo assim, a sociedade a cada momento fala assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, você tem que fazer. E essa lista de tem que fazer só aumenta, ela nunca diminui. A outra coisa é uma sobrecarga de informações. Você já reparou quantas informações chegam até você pelo WhatsApp?
pelo Facebook, pelo noticiário, pelas revistas, pelo jornal impresso, pelos informativos da empresa, informativos da igreja, da faculdade, da escola, o grupo de WhatsApp do grupo do clube de karatê, a televisão, a minissérie que você assiste, que era uma, passou a ser 2, virou 3, hoje está em 6, você não sabe mais o que está acontecendo em nenhuma delas. O site de notícias, o site de fofocas, um excesso de informações. E por fim, um excesso de atividades. Quando eu era seminarista, eu fui ter uma conversa com o meu pastor, eu falei, pastor, eu estudo em período integral durante a semana, eu dou aulas de violões em 2 lugares de Campinas, no meio da semana, e eu prego no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, todo final de semana, e viajo 12 horas por semana. Pastor, eu estou assustado, eu estou desmoronando, eu estou acabado, eu estou exausto. Ele falou assim, nossa, como eu gostaria de voltar nos seus tempos. A última vez que eu cortei as unhas do pé, já tem 40 dias. Rapaz, essa frase me assustou tanto que nunca saiu da minha cabeça. Isso faz 12 anos. Esse dia eu fui visitar. Pastor Manuel, o senhor lembra quando o senhor falou para mim que eu não ia mais cortar a unha do pé? Ele, não. Aí eu contei para ele, ele falou, mas é verdade, cara. Quanto mais a sua vida vai avançando, mais complexa ela fica. E quanto mais complexa ela fica, mais fácil é perder de vista o que é essencial. Eu vou falar algumas coisas aqui, talvez você identifique, talvez não. Vamos lá. Talvez você saiba o que é ir colocando dia após dia o trabalho acima do casamento, a ponto de que a sua relação fique fria e distante. Talvez você saiba o que é ir colocando a provisão do lar acima da convivência com os próprios filhos, a ponto de reparar que o seu filho se tornou um estranho para você dia a dia. Talvez você saiba o que é ir colocando a sua saúde em segundo plano, porque afinal de contas você está muito ocupado para ir ao médico. Talvez você saiba o que como você se sente quando você descobre uma igreja que procura pessoas para a igreja e não uma igreja para as pessoas. Talvez você saiba quando uma empresa tem uma filosofia de que as pessoas precisam dela e não de que essa empresa está ali para servir as pessoas. Talvez você saiba o que é ir colocando as atividades religiosas acima do próprio relacionamento com Jesus. A tal ponto de tal dia estar no culto, cantar as músicas do culto, ouvir o sermão do pastor, fazer todas as coisas religiosas, mas ter o coração vazio de Jesus. As coisas secundárias vão entrando no lugar das coisas primárias. Note que quando a gente fala assim, poxa vida e tal, então o pastor está dizendo que eu tenho que escolher entre trabalhar e ser um bom marido, trabalhar e ser uma boa esposa. Olha, é lógico que isso não acontece todo dia, mas em algum momento você vai ser desafiado a ter que escolher entre agradar o seu chefe trabalhando 2 horas a mais naquele dia porque alguma coisa urgente apareceu, ou honrar o compromisso de levar sua esposa para jantar no dia do aniversário do casamento, como você disse que faria. E o que você fará? Nós sabemos que a vida às vezes nos coloca nessas sinucas de bico. Qual é o problema? O problema é que os dias vão passando e as coisas mais essenciais às vezes vão ficando na periferia da vida. E você muitas vezes sabe disso e sente isso, sente que alguma coisa está errada, sente que você vem ao culto e faz todas as coisas religiosas, mas que o seu coração, por exemplo, há muito tempo que não tem um papo honesto com Jesus. Honesto, sabe aquele momento assim, Jesus, eu estou aqui, mano, vamos conversar agora. Meu coração está aberto, minha vida é sua, vamos lá. Quanto tempo faz que isso não acontece, cara? Quanto tempo faz que você não abre a palavra e chora diante da fidelidade de Deus que está encravada ali nas Sagradas Escrituras? O secundário vai avançando. Para finalizar esse primeiro movimento do sermão, eu vou dizer o seguinte: eu tenho ouvido cada vez mais histórias de pastores que têm feito escolhas equivocadas. Como seria se você chegasse no seu leito de morte e descobrisse que você escolheu as coisas erradas, escolheu as coisas secundárias ao invés das primárias?
Eu te digo, porque eu tenho ouvido isso da boca de colegas pastores, que deixaram a sua família de lado, que deixaram seus filhos de lado, porque a igreja sempre tem uma série de demandas. No final das contas, o casamento ruiu, os filhos ficaram contra ele e contra a igreja. E no final das contas, um homem que não sabe governar a própria casa não é um bom modelo para a igreja. Ele ficou sem a família e sem o ministério. Aí fala assim, que é isso, Jefferson? Isso não acontece todo dia. Acontece todo dia. Muitas vezes por dia. As estatísticas dizem que todos os dias, só nas Américas, 5.000 líderes eclesiásticos abandonam seus postos. 5.000 líderes abandonam seus postos todos os dias. Porque alguma coisa que era secundária entrou no lugar do que era essencial e a vida se tornou uma mera caricatura do que deveria ser. Lembre-se, a gente não está falando de coisas conceituais, a gente não está falando de meras ideias, a gente está falando da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, da sua saúde. Nós estamos falando de você, nós estamos falando de mim, nós estamos falando de coisas essenciais. O que Neemias fez? Volte lá para o texto comigo. Versículo 6. Neemias estava diante de um impasse. Ou ele resolvia a questão das pessoas, ou ele parava a obra. Então vamos ver o que ele fez. Versículo 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sobre juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Sabe por que Neemias parou a obra? Porque Neemias sabia que ele não estava precisando de pessoas para construir um muro. Ele estava construindo um muro para as pessoas. O muro não era o fim, o muro era um meio. O muro era um meio. O muro não era a coisa mais importante. A coisa mais importante são sempre as pessoas. O mais importante não era ter um muro pronto em tempo recorde. O mais importante é que as pessoas que estavam ali pudessem viver numa sociedade mais justa, numa sociedade mais próspera, numa sociedade que trouxesse paz e bem-estar. Então ele parou a obra. Alguns comentaristas vão dizer assim: não, esse relato aqui foi colocado fora do tempo. E aí um comentarista que eu li, ele falava assim: cara, como que a gente pode acreditar que essa narrativa está antes da construção do muro, se o próprio autor está dizendo que Neemias precisava parar a obra para então reconstruir a partir de um povo que tivesse unidade? A conclusão do muro só é narrado no próximo capítulo, no capítulo 6. E o muro ficou pronto em tempo recorde, 80 dias. Queridos, eu quero prosseguir para o final dizendo o seguinte, tecendo algumas ideias aqui com você. Jim Collins, autor de um livro famoso chamado Empresas Feitas para Vencer, ele disse que em determinado momento da carreira dele, ele tinha uma atuação como empresário
E ele desejava escrever ideias que pudessem ajudar pessoas a conceberem empresas melhores, mais humanas e mais visionárias. E aí então ele foi conversar com um mentor dele, e o mentor dele disse assim: Jim, você pode ter grandes empresas ou grandes ideias, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Porque todos nós temos uma vida só para viver. Ele levou aquilo a sério. E então se tornou um cara que escreve sobre liderança e tal. A empresa dele, na verdade, tem 3 pessoas só trabalhando de tempo integral. Mas as obras de Jim Collins, que por sinal é um cristão muito dedicado, muito fiel a Cristo, assim como o Peter Drucker também foi, esse cara, ele simplesmente impactou toda uma geração de pensadores de administração por meio das suas obras. Isso me lembra de uma história minha, uma relação minha meio maluca com o meu violão. Eu gosto muito dos meus violões, né? E a minha esposa diz assim que tudo bem, só que tem que ser menos, né? Hoje já estão contando 5, sei lá, um negócio assim. Na época do seminário eu tinha só um violão de nylon que me foi dado e que ficava lá no meu quarto. E eu entrei no último ano, eu tinha que entregar a monografia. Rapaz, a monografia de seminário foi uma coisa tão maluca, porque era a monografia que me aprovaria no seminário e me aprovaria nos meus exames para o pastorado. Eu sei que eu fiquei tão preocupado, tão tenso, que saiu uma herpes nas minhas costas assim, aquele trem doía, eu fiquei mal, cara, minha imunidade baixou assim severamente, eu fiquei num estado assim de tensão, de ansiedade muito louco, tá? Aí eu comecei a identificar que toda vez eu passava perto do violão, aí me dava aquela comichada para tocar um pouco. Aí eu falava assim, só um pouquinho, né? É igual o Facebook, só um pouquinho. Aí eu ficava lá, tocava uns acordes, tal, não sei o quê. Mas só que isso acontecia umas 10 vezes no dia. Toda vez que eu passava em frente ao violão era só um pouquinho. Quando eu caí mal, tive que ir no hospital, tal, a herpes estourou nas costas, aquele negócio todo. Eu voltei em casa, peguei uma tesoura bem boa e passei a tesoura em todas as partes do violão. Alguém falou assim, que isso? Eu falei, não, cara, eu tenho que escolher uma coisa só, senão eu vou morrer com as duas na mão. Eu fiquei 3 meses sem tocar violão, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu estava muito comprometido com uma coisa. O que eu quero te dizer? Se comprometa agressivamente com o que você quer, cara. Coloque o mais importante no lugar de mais importância. Faça isso sem medo nem dó. Faça isso. Para você escolher o seu casamento, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que será? Para você entregar agora todo o tempo que seu filho precisa porque ele está numa fase difícil, você vai ter que deixar alguma coisa de lado. O que será? Nós temos que aprender a fazer escolhas. Nós não podemos deixar a vida decidir por nós, porque depois a responsabilidade é só minha e é só sua. E a família é só minha e é só sua. E de mais ninguém. Nós deixamos os dias passarem, nós deixamos a vida nos levar para um lugar onde nós não queremos ir. E nós temos culpa nisso. Porque toda vez que nós nos omitimos na nossa própria vida e não protagonizamos a nossa própria vida, o mais prejudicado somos nós. Então você precisa cuidar da sua saúde, cara, tira qualquer coisa do seu caminho e cuida da sua saúde. Tira a televisão, cara, tira a novela, tira o Facebook, quebra o seu celular, faz alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu quero te dar 3 dicas finais na nossa reflexão. Como colocar as coisas mais importantes no lugar mais importante da nossa vida. Como não ser tragado pela nuvem de coisas secundárias que chamam e tentam a nossa atenção. Primeira coisa, separe um tempo, não precisa ser muito, mas separe um tempo para estar com Jesus e com a sua palavra todos os dias. Sabe por quê? Porque investir no seu relacionamento com Jesus é investir em todos os seus relacionamentos. Quando você investe no seu relacionamento com Jesus, você está investindo em você mesmo,
Porque você fica menos ansioso, mais tranquilo, mais humilde, mais quebrantado. E isso traz um bem tremendo para o seu casamento, porque você passa a ouvir mais, ter mais paciência, ser mais compreensivo, ser mais perdoador, mais misericordioso. Faz bem para você no trabalho, porque você está cheio da sabedoria de Cristo, cheio da humildade de Cristo. Invista no seu relacionamento com Deus, porque investir no relacionamento com Deus é investir em tudo, em absolutamente tudo. Tem gente que pensa assim, não posso gastar tempo, perder tempo orando. Meu querido, o melhor tempo que você vai ter investido na sua vida é o tempo de oração. Priorize isso. Coloque isso em primeiro lugar. A segunda coisa é, escolha ser bem-sucedido dentro de casa, antes do que fora de casa. Por quê? Porque muitas vezes a sua vida profissional, a sua carreira, o seu chefe, a crise financeira vão tentar te tirar de dentro da sua casa. Por quê? Porque quando você está fora trabalhando, você está fora trabalhando. E quando você está dentro de casa, a sua cabeça continua lá no trabalho, nos problemas do trabalho, remoendo as coisas do trabalho. Casais que só falam sobre trabalho, só falam sobre dinheiro, só falam sobre a conta. Então ele trabalha em 24 horas, porque quando ele está no trabalho, ele está no trabalho. Quando ele está em casa, ele continua no trabalho. Cuidado. O fracasso dentro de casa não pode ser maquilado por um título importante na empresa. Não pode. E não vai. Escolha ser bem-sucedido como pai, como marido, como esposa. E se Deus te der graça, e nós todos esperamos que Ele nos dê, nós seremos bem-sucedidos também como profissionais e como pessoas comprometidas com o Evangelho do Reino no nosso trabalho. Mas primeiro, a sua família. Sabe por quê? Porque o seu filho vai ter muitos professores, vai ter muitos amigos, mas pai ele só vai ter um. O seu filho vai ter muitas professoras, vai ter muitas tias, mas mãe é só você. Só você. Por fim, consagre sua vida profissional para a glória de Deus. Ore mesmo, ore assim, Senhor, olha, eu quero que o Senhor seja glorificado no meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho seja para a sua glória. Porque muitas vezes as pessoas passam a vida entalhando a sua carreira por meio daqueles indicadores de sucesso que todos nós conhecemos. Ter um cargo maior, ganhar mais, ter mais status e prestígio. E não é raro essas pessoas chegarem no gabinete na casa dos 60 anos de idade, 50 anos de idade, e dizerem assim, rapaz, eu odeio o meu trabalho. Eu odeio o que eu faço. Eu sou bem pago, mas eu odeio. Eu nunca fiz o que eu realmente sonhava. E agora eu não tenho tempo para voltar atrás e fazer uma faculdade daquilo que eu sonhava. Muito cuidado. Muito cuidado quando nós orientamos a nossa carreira pelos indicadores de sucesso da sociedade distante de Deus na qual nós vivemos. Que você possa acordar todos os dias e se sentir como nós deveríamos nos sentir. Passando por lutas? Sim. Problemas no trabalho? É claro. Muitos dias chatos e chefes insuportáveis? Com certeza. Mas se sentindo a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. No Novo Testamento tem uma história, e eu quero terminar com ela, muito engraçada, sobre Jesus. O Senhor Jesus um dia chegou com os apóstolos no lar de Betânia, lar de Maria e Marta. Chegou bem na hora do almoço e nem mandou um WhatsApp antes para avisar. Nem para postar lá no Facebook, eu estou indo para a casa de Marta agora. Resultado, quando ele chegou, era a hora do almoço, as duas irmãs estavam em casa, mas só que elas tiveram atitudes completamente diferentes. Se você vai lá para o final do capítulo 10 de Lucas, você vai descobrir que Marta foi para a cozinha e começou a fazer as comidas, e o micro-ondas gritando, e o forno aceso, e Maria ficou sentada aos pés de Jesus. Rapaz, aquilo foi, como bom mineiro, né? Aquilo foi enervando, rapaz, a Marta, de uma tal maneira. Ela foi ficando tão enervada com aquela situação,
que chegou por fim, ela chegou na sala e falou assim: poxa vida, Jesus, o senhor não está vendo que a minha irmã está aí cabulando o trabalho enquanto eu estou lá me matando para alimentar essa tropa de gente que chegou na minha casa? Reclamando com Jesus, assim, dando uma bronca em Jesus, dando uma bronca em Maria. Então Jesus disse duas coisas para Marta. Marta, você está muito ansiosa e preocupada. Segunda coisa, uma coisa só é realmente necessária e sua irmã escolheu a melhor parte. Note que Jesus está dizendo para Marta uma coisa importante. Olha, Marta estava fazendo o que na cozinha? Servindo. O próprio Jesus se definiu como um Messias servo. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de todos vocês. Ou seja, o serviço é uma coisa muito importante no nosso vocabulário cristão. Servir é muito importante. Mas servir não é mais importante do que estar com Jesus. Fazer as coisas para Jesus não é mais importante do que estar com Jesus. Você está notando o que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que muitas vezes existem duas coisas igualmente boas. Igualmente boas. Servir é super bom. Mas Maria havia feito uma melhor escolha do que Marta. Porque Jesus dali a alguns dias, ele seria morto e crucificado. E as lições do Evangelho que ficaram no coração de Maria, certamente marcaram a vida daquela mulher. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos irmãos que estão sendo recebidos como membros hoje da nossa comunidade e aqueles que vão professar a sua fé em alguns minutos, nunca perca de vista o que é realmente essencial. Nunca perca de vista o que é mais importante. Você se lembra que o Pequeno Príncipe nos ensinou dizendo: o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Nunca deixe que essas coisas essenciais, muitas vezes invisíveis, como o afeto, o amor, a presença, o cuidado, nunca permita que essas coisas sejam marginalizadas na sua vida. Amém? Vamos orar todos juntos? Jesus querido, nós estamos aqui vivendo um tempo muito difícil. O Senhor sabe melhor do que nós até. Nós acordamos todos os dias com muitas já mensagens no celular para ler, muitas coisas para resolver. Quando nós estamos indo para o trabalho vem até nós por meio do nosso celular e as preocupações e as pressões do momento da crise financeira do nosso país. Nós estamos muito sensíveis a tudo isso, Jesus. Os níveis de desemprego, a criminalidade, tudo isso tem tirado, Jesus, o foco do nosso coração. Mas nossa oração nessa hora é para que o Senhor nos dê sobriedade. É para que o Senhor não nos deixe esquecer das coisas mais importantes. É para que o Senhor nos dê um amor genuíno pelo nosso cônjuge, Jesus. Para que o Senhor nos dê um amor genuíno pelos nossos filhos, para que o Senhor sempre nos traga à consciência o que é mais importante, para nós não sermos traídos, Jesus, por prioridades equivocadas, por valores equivocados. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda, fortalece as famílias da nossa comunidade, nós oramos no nome de Jesus, fortalece os casamentos da nossa comunidade, refaz, sabe, a cumplicidade, o amor, o respeito. Abençoa, Jesus, para que a gente possa cuidar melhor da nossa saúde, da nossa integridade física e também psíquica. Nos ajuda a viver em paz interior nesse tempo de profunda falta de paz. Nos ajuda a viver sempre, Jesus, aos seus pés, como Maria. Nos ajuda todo dia a separar um tempo para estar aos seus pés, para receber da força que vem do seu colo, para receber da orientação que vem da sua boca, para ouvir os conselhos que vêm do seu coração para nós. Porque uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que nós possamos fazer como ela. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém.